Em 2013, a Oi cometeu o erro mais brutal da sua história. Engoliu uma bomba relógio. Fechou um acordo com uma empresa de Portugal que escondia um rombo gigantesco. Quando a conta chegou, o choque no mercado financeiro foi catastrófico. O desespero bateu nos investidores e o valor das ações simplesmente virou pó em poucos dias, deixando o caixa da operadora totalmente zerado. Sem saída e sufocada por dívidas, a gigante foi arrastada para a pior falência já vista no nosso país. Veja agora como essa loucura destruiu 65 bilhões de reais e quebrou a principal empresa de telecomunicações do Brasil. No começo dos anos 2000, a empresa dominava os telefones de quase todo o país e faturava rios de dinheiro todos os dias. Mas a ganância dos diretores falou muito mais alto, e eles decidiram que queriam ser uma potência mundial de qualquer jeito. O plano parecia perfeito no papel, e em 2013 eles assinaram a fusão com a Portugal Telecom, prometendo criar a maior empresa de telecomunicações de língua portuguesa do planeta. Mas os executivos brasileiros ignoraram os avisos técnicos e não investigaram o buraco financeiro oculto que os parceiros escondiam nos bastidores daquela negociação. Logo depois de assinar os papéis, a realidade atingiu a diretoria, quando descobriram que os portugueses tinham enfiado quase 900 milhões de euros em um banco europeu, que quebrou do dia para a noite. O dinheiro simplesmente desapareceu, e a operadora brasileira foi forçada a absorver esse prejuízo absurdo sozinha, assumindo uma dívida tóxica impossível de pagar e derretendo completamente a confiança dos acionistas em questão de horas. Esse foi o gatilho exato que iniciou a contagem regressiva para a pior crise já registrada no mercado de ações nacional. A notícia do calote europeu atingiu o mercado financeiro em cheio e o pânico tomou conta dos investidores, que começaram a se livrar das ações da empresa a qualquer preço, para fugir do desastre iminente. Sem conseguir gerar caixa suficiente para cobrir os juros bancários, a dívida da companhia saiu de controle rapidamente, se transformando em um passivo assustador de 65 bilhões de reais, que sufocava todas as operações básicas da gigante. As agências de risco rebaixaram a nota da operadora para o nível de lixo e fecharam todas as portas de crédito internacional imediatamente, com os cofres totalmente vazios e os credores exigindo o pagamento imediato de faturas bilionárias. Os executivos não tiveram outra escolha a não ser declarar a derrota em 2016. Eles entraram na justiça, implorando pelo maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil para tentar barrar a liquidação definitiva, gerando um impacto brutal na economia e deixando milhares de fornecedores sem receber um centavo. O orgulho da diretoria foi completamente esmagado, enquanto o país inteiro assistia à maior potência das telecomunicações expor seu caixa quebrado, mendigando por prazos maiores. Para tentar sobreviver a esse pesadelo, a gestão precisou tomar a decisão mais humilhante possível e começou a vender os próprios ativos da corporação, fatiando a estrutura da empresa para tentar pagar os bancos. O golpe mais doloroso de todos foi ser obrigada a leiloar a sua operação de telefonia móvel para as maiores rivais do setor, entregando milhões de clientes diretos para a Claro, a Vivo e a TIM dividirem os lucros. A marca, que antes estava no celular de todo brasileiro, foi apagada cruelmente e desapareceu das ruas. Vender a parte mais lucrativa do negócio foi uma tática desesperada para tentar frear a perda de 65 bilhões.
e provou para os investidores que a operadora estava apenas adiando o inevitável colapso. O dinheiro que entrou desse leilão bilionário evaporou rapidamente, servindo apenas para cobrir rombos antigos e pagar multas atrasadas do governo, deixando a companhia presa em uma estrutura pesada e dependente apenas dos serviços de internet fixa para tentar se manter viva. O gigante corporativo foi reduzido a um esqueleto financeiro, sem forças para competir de igual para igual com a concorrência. Ao aconselhar o abandono imediato do barco, o presidente cometeu um erro primário. Assinou este atestado de óbito sem ter um portfólio substituto nas prateleiras. Consequentemente, consumidores e operadoras congelaram as compras dos aparelhos vigentes na mesma hora. Para agravar o cenário, Elop tomou a decisão estratégica mais radioativa da década. Ele rejeitou adotar o Android, que já expandia seu domínio industrial, e ancorou o destino da operação inteira ao Windows Phone. Tratava-se de um ambiente rejeitado por programadores terceirizados e ignorado pelo público final. A migração para essa plataforma deserta cravou o último prego no caixão da empresa. O consórcio com a Microsoft enclausurou a marca, isolando-a do ecossistema mundial. Os desenvolvedores de software já lucravam dezenas de milhões codificando exclusivamente para iOS e Android. Nenhum estúdio relevante desperdiçaria recursos financeiros adaptando seus aplicativos para o deserto digital do Windows Phone. Essa escassez de ferramentas afastou os últimos usuários fiéis. A matemática desse isolamento foi cruel e imediata. Enquanto a empresa de Steve Jobs escoava 150 milhões de unidades apenas no exercício de 2013, a gigante europeia necessitou de 24 meses inteiros para repassar 36 milhões de smartphones Lumia. O monopólio absoluto evaporou. A antiga hegemonia de 50% foi violentamente esmagada, reduzindo a participação mercadológica a miseráveis 3%. Em 18 de julho de 2012, os painéis da Bolsa de Valores entregaram a fatura da arrogância. As ações afundaram para €1,33. A multinacional, que chegou a valer 303 bilhões de dólares, derreteu 98% do seu patrimônio total. Aquela risada irônica dentro do laboratório de testes custou, literalmente, a própria existência do maior conglomerado de comunicações móveis que a história já presenciou. Sem alternativas viáveis e com as reservas de caixa dizimadas, a companhia assinou sua rendição definitiva. Em setembro de 2013, a lendária divisão de celulares foi esquartejada e vendida para a própria Microsoft pelo valor irrisório de 7 bilhões de dólares. Os antigos parceiros absorveram a operação, acreditando estar comprando uma arma bélica para enfrentar a Apple. Na realidade, eles adquiriram um passivo extremamente tóxico e irrecuperável. O peso daquela marca já estava tão defasado que a integração provou-se impossível, transformando o acordo bilionário em um buraco negro financeiro para os cofres da corporação de Bill Gates. Apenas 2 anos após concluir a transação comercial, a nova proprietária foi forçada pelas regras contábeis a registrar uma baixa de 7,6 bilhões de dólares. Ou seja, absorveram um prejuízo superior ao montante desembolsado pela aquisição original. O saldo dessa catástrofe administrativa foi devastador. 7.800 funcionários foram sumariamente demitidos. A linha de dispositivos Lumia foi descontinuada permanentemente e o logotipo que antes ditava as regras da comunicação global foi apagado do mapa. A aniquilação completou seu ciclo, provando que a inércia executiva destrói patrimônios colossais com a mesma velocidade que a tecnologia avança no mercado. A extinção da Nokia cravou uma lei implacável nos negócios. Não importa o tamanho do seu monopólio hoje, subestimar a inovação amanhã resulta em falência. O mercado não tem pena de quem ri do futuro. Mas se você acha que aniquilar um império de tecnologia por teimosia foi o ápice da incompetência, você precisa ver o que aconteceu na indústria automotiva de luxo. Uma montadora clássica conseguiu destruir 97% das próprias vendas por causa de um único comercial de 30 segundos.
Clica no vídeo que está na sua tela agora e descubra a autópsia definitiva sobre o maior erro da Jaguar. Te vejo lá.